que traz aqui o material publicado lá na revista Fora, história pelo Plínio Teodoro. Publicação de Fábio Van Garten contradiz versão de Flávio Bolsonaro para explicar fuga de jet ski. Em pânico com possível ação da PF, o filho 01 de Bolsonaro diz que não voltou à casa do clã em Mambucaba para devolver o jet ski ao dono. Pouco mais de uma hora depois, Van Garten colocou uma versão em contradição à versão do Flávio. Por quê? Porque o Flávio tinha dado a entrevista que eu mostrei pra vocês, né? E aí por volta das 5 horas e 12 minutos, tá aqui, ó, 5 horas e 12 minutos, do mesmo dia da coletiva que o Flávio Bolsonaro prestou, ele publica isso aqui nas redes sociais com os seguintes dizeres, ó: arrumando novamente a bagunça de fake news. O presidente Jair Bolsonaro saiu para pescar com filhos e amigos às 5h50 de segunda-feira com um bote e 2 motos aquáticas, jet skis. Assim que recebeu a notícia da ação policial em desfavor de seu filho Carlos, ambos retornaram imediatamente com um dos jet skis e o outro jet ski retornou posteriormente para o mesmo endereço em Mambucaba, aonde se encontra desde o início da estada do presidente na região. É completamente absurda qualquer ilação destoante da versão acima. Então vamos lá. Você tem um advogado que representa o clã, dizendo que tá aqui, ó, os 2 jet skis estão na garagem do clã Bolsonaro e que essa versão que o Flávio teria dado ali, de que ele foi devolver o jet ski, não é real. É basicamente isso que a gente consegue colher disso aqui. E isto complica ainda mais a situação do Flávio. Por que complica a situação do Flávio? Porque no caso das rachadinhas, que ele foi salvo ali pela suposta BIM paralela, quando você chega no caso do Carlos Bolsonaro, algumas implicações de rachadinha envolvendo tanto o Carlos quanto o Flávio se conectam. E aí, com estes materiais que a polícia coletou, nesta busca e apreensão com autorização judicial, sem papo nenhum de perseguição, tudo dentro da legalidade, teve até inclusive ali, né, algumas omissões por parte da autoridade policial, porque era sim para prender o telefone de quem estivesse lá de acordo com a operação. Ou vocês esqueceram que o neto do presidente Lula morreu sem recuperar nem o próprio tablet que foi apreendido em uma operação que tinha como alvo o presidente Lula também? E aí agora o Fábio Van Garten desmente o Flávio. O Flávio diz: não voltei com o jet ski porque o jet ski não era meu e eu fui devolver ao dono. E aí 1 hora depois o Fábio Van Garten publica nas redes sociais: ó aí, vocês estavam dizendo que o jet ski não voltou. Mentira, o jet ski tá na garagem. Quem está falando a verdade? Outra declaração também complicada, né? O Bolsonaro disse que estava em um lugar que não tinha telefone, mas que ele ficou sabendo pelo telefone, que não tinha sinal de telefone, melhor dizendo, mas que ele ficou sabendo pelo telefone da operação da Polícia Federal. Mas como é que ele ficou sabendo disso, se na região que ele estava, na ilha deserta, entre aspas, não teria sinal de telefone e do nada ele teria conseguido saber essa informação? Provavelmente, a versão que a gente tem tido contato aí de um possível vazamento ou ainda uma possível infiltração de bolsonaristas dentro da Polícia Federal e da própria BIM é algo real. Porque o Flávio tá dizendo que tá tendo uma BIM paralela, não sei quem lá paralela. Eu até mostrei no vídeo anterior e vou mostrar aqui de novo. O medo do clã é esse aqui, ó. Moro já tinha dito que Bolsonaro queria ter acesso a relatórios de inteligência. Como a inteligência, em tese, que era naquele momento comandada, né, a Polícia Federal pelo Sérgio Moro, não atendia o que ele queria, supostamente, ele teria, em tese, dado aval para criar tal ABIN paralela. Porque o próprio Ramagem, eu vou fazer outro vídeo sobre isso, o próprio Ramagem, inclusive, admite aqui que muitas vezes ele conversava sobre as questões envolvendo as ordens que ele tinha de cumprir diretamente com o Bolsonaro, sem a participação do general Heleno, às vezes. E aí, o que é que vocês acham que rolava nisso aí? Eu, particularmente, e a gente precisa trazer isso aqui para discussão, tá? Tô muito preocupado porque a gente precisa bater forte nessa questão que eles estão trazendo. Eles estão tentando criar uma guerra de narrativa que não existe. Não dá para comparar o que tá acontecendo com o clã Bolsonaro com o presidente Lula, tá? E se vocês acham que é perseguição, apresente a denúncia na ONU também, como fez o presidente Lula, e a gente sabe o que a ONU decidiu, a gente sabe o que o STF decidiu também em relação à parcialidade ou não do magistrado que julgou o caso do presidente Lula e de outras figuras. O filme lá, né, inclusive que tinha o Moro, entre aspas, como uma das estrelas, né, não era a Polícia Federal, a lei é para todos? Vocês não promoveram bastante esse filme? Polícia Federal, a lei é para todos? Então pronto, lembrem, a lei é para todos.
e precisa ser cumprida com o seu rigor legal para todos, inclusive para parlamentares que têm condutas entendidas legalmente como sendo condutas em tese criminosas. Ah, mas tem parlamentar querendo votar em um projeto de lei, cara. Inclusive essa desgraça é aqui de Sergipe, né? O Rorô, Rodrigo Valadares, né? Que é da família tradicional brasileira, é hétero top, né? Bem casado, mas quando bebe, eu não sei se ele bebe mais, né? Mas quando bebia, né, Rorô? Sergipe conhece bastante aqui, supostamente, como era, né, o comportamento do homem hétero, cis, brasileiro, branco, de família de classe média alta, né? Talvez seja uma heterofobia, como diria ali o Romeu Zuma, né? O governador Zêmula, né? Como disse ali o Thales Farias ontem no UOL. Mas enfim, gente, está claro o que está acontecendo. Eles estão batendo cabeça porque foram, apesar de saberem supostamente da operação, estão sendo pegos desprevenidos porque tem materiais que eles não tiveram acesso. E isso está complicando a situação deles, tá? Não tem perseguição, não tem ultrapassagem ilegal, ao contrário. Ano passado a Polícia Federal tinha uma operação para cumprir na casa de Bolsonaro que poderia prender o passaporte. Eles não viram necessidade, não prenderam o passaporte do Bolsonaro. Agora, a mesma coisa, poderia ter apreendido os celulares de todos que estavam lá. Não apreenderam. Mas o tablet do filho do Lula, do neto do Lula, apreenderam. E a criança faleceu sem ter o seu tablet de volta. O que eu posso dizer pro Flávio Bolsonaro? Deixa de mimimi e vamos resolver essas coisas que nem homem. Vai ficar chorando até quando? Porque como diria o seu pai, a papuda te espera, tá ok? Boa estadia por lá. É o que eu posso desejar pra vocês, tá bom?